Salve, gente, vambora! Podcast, sexta-feira, falar de Copa do Brasil. A gente não teve a oportunidade de gravar ontem, né? Muito corrido, e aliás, hoje seguimos na correria. Então, vamos apenas passar pela tabela, falar sobre alguns resultados. Falamos do jogo do Botafogo, né? Foi na terça e na quarta a gente conseguiu gravar, falamos um pouquinho sobre esse jogo, mas seguimos na correria. Tô planejando voltar aí com coletivas, a gente de repente vê uma coletivazinha, né? Mas não vai ser hoje ainda. Não vai ser hoje. Semana que vem a gente começa, né? Com essa pegada mais light aí. Vamos ver se a gente consegue gravar um pouquinho, ouvir um pouco as palavras dos treinadores, enfim. Tá? Terça-feira a gente já falou, já falamos na quarta-feira, mas na terça o Botafogo venceu o Bragantino por 2-0. Acho que sim, de todos os confrontos, o Botafogo foi o que meio que se colocou numa situação muito favorável, digamos assim. Muito favorável. O momento do Bragantino não é bom. Então, eu acho que o Botafogo tá meio que com um pezinho. Não dá pra falar que é os dois, um pezão. Tá com um pezinho. A pontinha do pé ali já na próxima fase. Mas vamos ver, né? É o que eu falei. Né? O Bragantino a gente sabe, né? Não é de hoje. Quando entra nessa fase, entra legal. Né? E eu também não me recordo uma partida em que o Bragantino marcou 3 gols de repente. Eu não me recordo aí num passado bem recente. Então acho que o Botafogo conseguiu aí encaminhar bem a sua classificação. Jogar o próximo jogo é fora de casa, é em São Paulo. Então jogar o próximo jogo com a tradicional seriedade, que eu acho que tá tudo bem encaminhado pro Fogão. Tá? Os jogos da quarta-feira. Vamos lá, tivemos Bahia e Retrô, jogo na casa de apostas Arena Fonte Nova, 3-2 pro Bahia, cara, e o Bahia, o jogo teve situações ali, o Bahia teve, vamos lá, calma, é que tem que falar com calma, para não desrespeitar também as equipes adversárias e tudo mais, eu sempre falo aqui, a gente falar a verdade não é desrespeito. E a gente tem equipes nessa fase da Copa do Brasil que existe uma discrepância muito grande entre as equipes. Existem confrontos, né? Não tem equipe. Existem confrontos nessa rodada, nessa fase da Copa do Brasil, que elas são marcadas pelas diferenças. Então, gritantes. E em todos os sentidos, né? No gramado, na composição de elenco, no tamanho do orçamento, nos profissionais que compõem o elenco, na comissão técnica. Talvez um dos confrontos mais gritantes seja esse aí, Bahia e Retrô. Então você terminar essa rodada jogando em casa, com uma margem de gols de apenas um gol, contra uma equipe que você sabe, isso não é desrespeitar. Por isso que a gente sempre fala, o futebol é maravilhoso, porque ele te permite essas situações. A gente viu na Copa do Mundo equipes que tinham talvez um abismo técnico semelhante ao que a gente viu entre Bahia e Retrô e que conseguiram vencer os gigantes europeus. A gente viu situações como essa. Só que ali na Copa do Mundo de Clubes, e é importante a gente contextualizar, sempre importante. O contexto ele é sempre importante. Claro que ele não justifica tudo, mas ele é importante. Ali eram equipes no final de suas temporadas, num período de férias, e muita gente falou sobre isso. Tem gente que fala, nada a ver, né? Fica uns comédia falando, nada a ver. A vontade que eu tenho do chefe da empresa anular as férias desse cidadão que fala que nada a ver, para ver se ele vai trabalhar no 100% dele. Sabe suas férias ali? Acabou, não tem mais, né? Você vai trabalhar no seu período. Pô, mas já tô com a viagem marcada. Não tem mais férias. Você vai ter que cancelar tudo que você marcou. Eu duvido que o cidadão ia trabalhar feliz, né? Nesse período aí. Então, e aí fica de comédia. Ai, nada a ver. Eles estão jogando sério. Então, o que eu falei, vou cortar. Vontade de cortar as férias desse infeliz para ver se ele vai achar legal. Se ele vai trabalhar sério, né? Vai trabalhar 100%. Então, a diferença do contexto aqui é essa. O Bahia, pô, passou esse período, obviamente teve um recessozinho, mas passou esse período treinando,
O futebol já retomou há um bom tempo. Então, assim, claro que já começam, em virtude do calendário, das agendas, das viagens, já começa a dar aquela desgastadinha de leve, mas não é desculpa. Não é desculpa. Então, assim, tava numa situação, antes da bola rolar, muito boa, de você pegar um adversário, talvez, de todos que estão nessa fase, o mais fraco, de repente. Isso não é desmerecer. Repito, desmerecer é mentir. Desmerecer é vender ilusão ao torcedor. E aqui, cara, o Retrô pode classificar, todo mundo sabe disso. Mas eu não vou ficar aqui falando, nossa, você viu? Olha, 2 gols do Bahia na Arena Fonte Nova, né? Só um gol de diferença, dá pra gente fazer um lá, ganhar nos pênaltis. Eu não vou ficar vendendo ilusão pro torcedor. Claro que dá pra passar. Agora sim, vai ter que jogar bola, né? Vai ter que jogar bola. E é uma possibilidade que eu não acho que é tão remota. A gente conhece as equipes do Rogério, e são equipes que costumam sair pro jogo. Então você jogar daquele jeito que muita gente fala, jogar pequeno, como time pequeno no contra-ataque, eu acho que a classificação ela não é tão remota, mas também não vou ficar aqui vendendo ilusão. O Bahia é muito melhor. Mas eu falei, essa partida aqui para mim deixou escapar uma bela oportunidade de você de repente assegurar a classificação e ficar tranquilo, fazer a gestão do calendário melhor. Agora não vai ter folga, né? Não tem relaxo. Como não vai ter relaxo pro Internacional, perdeu pro Fluminense 2-1 Fluminense no Beira-Rio, para frustração do torcedor colorado e para aumentar a frustração, equipe liderada por Renato Portaluppi, né? Equipe liderada, eu tinha falado antes do jogo, o Renato gosta desses jogos, o Renato gosta disso aí, ele é mestre nisso aí, né? De encarar o Internacional, baixar um pouco a pressão, levar um pouco na brincadeira. Ele gosta disso, de mobilizar os jogadores da maneira correta para esse tipo de jogo. Ele sabe que tem tudo isso aí, sabe da pressão que existe no Internacional. Então tem todos esses fatores, né? Tem todos esses fatores. E saiu vencedor, saiu com o bom placar e o Inter, cara, o Inter eu coloco mais ou menos no patamar do Bragantino, assim. No patamar no sentido que, assim, não na história, da tradição, gente. O Internacional, pô, equipe que no futebol brasileiro ganhou tudo, ganhou todos os troféus. E só que eu digo assim, no patamar de hoje, né? Hoje, de você olhar e falar assim, quando você acha que vai, não vai. Parece que acontece alguma coisa, parece que sempre falta alguma coisa. Quando o time parece que tá embalando, você fala, pô, tem tudo. Porque quando o time embala, ele ganha confiança. Ele ganha confiança. E aí, mesmo num dia em que as coisas dão tudo errado, você vence o jogo, ou você empata o jogo, mas você não perde. E o Inter e o Bragantino é mais ou menos assim. São equipes que, pô, você acha que vai, pô, porque tá ganhando, a confiança tá subindo. Os caras vão viver aquela fase onde até quando joga mal, vai bem. E não vai, né? E não vai. Então, cara, qual que é a saída? Eu não sei. Eu sempre falo aqui, eu ouço bastante o Baldaço, né? O influencer colorado. Mas, cara, ele obviamente tem acesso a mais informações, ele sabe melhor o que acontece internamente dentro do clube. Mas, cara, se tivesse uma explicação fácil, seria muito fácil resolver alguns problemas, né? Seria muito fácil. Então, assim, não tem explicação fácil. Eu, de longe, tenho qualquer tipo de suposição do que possa estar acontecendo, se é problema do departamento de futebol, se é falta de profissionalismo. Uma coisa a gente sabe que costuma acontecer de uma forma geral e se falou por muito tempo em algumas equipes, até no próprio Flamengo, que é a questão da renovação. A renovação do elenco. Ah, todo ano tem que trocar o elenco? Não, óbvio que não. E a gente já começa a ver o Botafogo que o ano passado ganhou o Campeonato Brasileiro e Libertadores, renovou comissão técnica e o elenco, óbvio que algumas não por opção própria, mas forçado, a isso no caso do treinador, o Arthur Jorge, mas não é a solução você rodar você rodar o elenco, né? Você trocar o elenco também. Só que assim, o Palmeiras eu acho que mostra isso com mais força, de que
você forma uma equipe campeã, né? Você tem jogadores que são questionados, que estão vivendo talvez momentos difíceis, você tem um gestor de elenco, você tem um coach como o Abel Ferreira, chega, mobiliza os atletas, ganha, conquista e chega uma hora que é hora de dizer adeus. Pouquíssimos jogadores que foram campeões da América hoje estão no Palmeiras. Cara, o Palmeiras não ganhou uma Libertadores agora com esse novo elenco, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, a renovação é necessária. E talvez para algumas equipes a renovação, e aí necessariamente significando encontrar novos protagonistas, ela se faz necessária. E talvez para o Internacional seja uma dessas equipes. Talvez, eu não sei. Tá? Eu não sei. Eu não acompanho o dia a dia, não estou perto. Eu ouço humildemente o Baldaço, mas a gente, ouvindo o próprio Baldaço, às vezes passa a impressão de que é mais uma. Não sei, cara, um brio dos atletas, uma vontade maior dos atletas de entrar ligado 100% no jogo. Mas assim, parece mais uma questão do momento dos atletas que estão ali. Que não é nem que eles não querem jogar, que eles estão mal, só não estão bem mobilizados de repente. Né? Enfim, vamos embora, vai. Falei que tem que ser rápido, já estamos com 11 minutos aqui. Cruzeiro 0, CRB 0, outra equipe que eu acho que perdeu uma grande oportunidade, que a gente sabe a diferença que a gente são duas equipes, nada. O Cruzeiro estava liderando a Série A ao que? Há 2 rodadas. Então, a diferença técnica a gente sabe que existe. A gente tem noção do tamanho quanto ela, do tamanho que é. E é mais um jogo no Mineirão que o Cruzeiro deixa a desejar, digamos assim, né? Então, cara, falei do Bahia, o mesmo eu replico aqui pro Cruzeiro. Você poderia estar numa situação onde, de repente, se olhe pro campeonato. Nesse momento, tá? Que eu tinha até a sensação, e eu ouvi alguns comentários falando sobre isso, de que o Cruzeiro tava um pouquinho pesado, né? Tava um pouquinho cansado em virtude da sequência de jogos, né? Que você volta de umas férias, hein? Uma mini férias, e já entra numa pegada, num ritmo muito pesado. Então eu ficava assim, cara, até por uma questão de gestão do calendário, vencer essa partida e meio que encaminhar esse confronto teria sido fundamental. E perde-se uma oportunidade muito grande. É diferente do Vasco, por exemplo. O Vasco a gente sabe que não está vivendo lá os seus melhores momentos. É uma situação bem difícil, que o futebol está deixando muito a desejar. Tá muito pobre. E eu aqui, até depois do jogo contra o Internacional, eu ia falar sobre isso, eu não falei, me delonguei tanto ali na questão do lance do Léo Jardim, do, do- da, da questão da expulsão do goleiro, que eu acabei esquecendo de falar. Eu falei assim, cara, o Diniz, ele precisa dar aquele passo atrás, às vezes. De entender que, pô, agora é hora de defender, é hora de ser pragmático, é hora de ser retranqueiro. E o Vasco fez isso nesse jogo, tá? Contra o Internacional. Não nesse aqui contra o CSA, mas no jogo contra o Internacional. E não sabe se defender. A verdade é essa. Então eu ia falar assim, cara, o Diniz até tentou se defender, ele até tentou fazer aquilo que eu tinha falado, mas o time não sabe se defender, né? É impressionante. É impressionante a loucura que é. Enfim, 0-0, jogo fora de casa, no Rei Pelé, pô, distante, viagem longa, cansativa, talvez. Então talvez tenha sido um resultado ok, não o ideal, porque é uma equipe que na teoria é vencível para o Vasco. O Vasco é superior ao CSA na teoria. Então, teria sido um jogo vencível. Vencer fora de casa, pô, não tem mais o gol fora de casa, mas você chega ali para São Januário com um golzinho pró, já ajudaria bastante, né? Enfim. Para finalizar, o derby, primeiro derby na Copa do Brasil. Corinthians 1, Palmeiras 0. Jogo na Neoquímica Arena. E quando tudo meio que parecia que se encaminharia para o empate, o Corinthians vai lá numa cobrança de falta muito rápida, consegue marcar o gol ali, pegou a defesa do Palmeiras meio desnorteada ali, meio aberta, e o Memphis Depay,
o popularmente, carinhosamente chamado de Príncipe de Itaquera, marcou o gol e o gol da vitória do Corinthians. Foi um jogo truncado, pegado. Eu até tinha, antes do jogo, falei, cara, eu acho que o Palmeiras vai começar melhor e o Corinthians vai embaçar depois. Eu imaginava um 1-1 nesse jogo. E a verdade é que não foi assim. O Corinthians começou em alta frequência, bem acelerado desde o do comecinho do jogo. Teve um pênalti ao seu favor, muito bem defendido pelo... Cara, assim, o lance é impactante, porque foi um chutaço do Yuri Alberto. Óbvio que não chutou muito no canto, chutou mais pro meio do gol, a meia altura, mas um lance muito... Uma batida muito forte. O Everton foi muito feliz na leitura e fez uma defesaça, né? Com uma mão, chama atenção, né? Porque assim, pô, às vezes a gente ouve um goleiro ou outro, e os goleiros sempre têm problema, né? Na mão, por conta dos pulos, enfim, das jogadas, sempre tem uma dorzinha na mão, e é difícil você ter essa firmeza com uma mão só. E o Everton vai defender com uma mão só, né? Chama muita atenção isso, porque eu costumo ouvir muitos goleiros e todos têm um problema aqui, um problema ali, um problema no ombro, um problema no antebraço, que deixa a mão um pouco mais frágil para você defender, assim, umas bolas mais pesadas, né? Chama atenção, o Everton já não é um cara novo, né? Então, caraca, uma mão, uma defesaça, né? Enfim, o jogo foi correndo, o Palmeiras teve teve grandes oportunidades também, como o Corinthians teve as suas oportunidades também, e acabou sendo feliz nessa cobrança de falta, uma faltinha ali meio casual ali, quase no meio de campo, uma cobrança rápida, e o Corinthians foi muito bem, gol 1-0, o jogo foi muito pegado, foi um jogo bom, cara, assim, achei que foi um jogo bom. Jogo bom, a gente falava assim antes do jogo, pô, o Palmeiras é mais bem treinado, tem um elenco que foi mais, o investimento no elenco foi pesado, então tem um elenco de um nível técnico, para mim, né, isso é a minha opinião, pessoal, até superior ao do Corinthians, não é tão superior, mas até superior, e até as fases que vive o Corinthians, de tá bem, de tá mal, pô, não dá para negar que o Palmeiras tem um certo favoritismo. Agora, clássicos costumam baixar esses níveis de favoritismo. Até porque é torcida única. E o Corinthians em Itaquera costuma ter essas atuações mais eletrizadas, né? O elenco do Corinthians costuma ficar mais eletrizado, mais com mais pegada. E foi um jogo, pô, acelerado, muito bom mesmo. E o Corinthians é o vencedor. Acho que assim, em todo clássico, a gente imagina que o dono da casa vai sair vitorioso. Eu só achei que ia ser 1-1 por conta do momento do Corinthians, né? Ai, atrasou o salário, Memphis não foi treinar, aí o Dorival tira o cara do jogo no jogo contra o São Paulo, o cara não volta do vestiário, e aí fala que prometeram reforços, e aí fica nessa lenga-lenga, oba-oba, você não sabe o que vai acontecer. E eu achei que, cara, se o Corinthians entrar um pouquinho impactado pela crise extracampo dentro de campo, é um momento que o Palmeiras vai conseguir, e aí o time acelera com o apoio da FIA, eu imaginava que seria 1-0. 1-1, né? 1-1 no caso, né? 1-0 e vai com uma vantagem interessante contra o Palmeiras no Allianz Parque, porque se a gente pegar o que aconteceu no Campeonato Paulista, e claro que no Paulista foi inverso, foi o primeiro jogo foi no Allianz Parque, mas o Palmeiras vai pro jogo. O Palmeiras vai pro jogo. E o Palmeiras vai deixar espaço. Então, pro Corinthians, que tem jogadores de velocidade e com muita qualidade técnica, você tem um meia como um cara como o Memphis, que consegue encontrar jogadores como o Yuri Alberto lá na frente, o próprio Rodrigo Garro também. É um jogo perigoso pro Palmeiras. Eu não tô falando aqui que, não, o Corinthians já classificou, não é isso. Eu estou falando que assim, o Palmeiras vai pro jogo. O Palmeiras vai pro jogo, vai pra guerra mesmo. E vai deixar espaço. Você não tenha dúvida disso. Então o jogo vai ser bastante delicado, bastante estudado, porque de um lado você tem um time que a gente sabe que vai pro jogo e que tem condições e que tem essa capacidade, mas que tem uma certa dificuldade de marcar gols. E do outro lado, você sabe que tem um time que sabe contra-atacar e que tem jogadores para isso. Jogadores que o permitam contra-atacar. Então vai ser assim, cara, partida imperdível, na minha opinião. Mais uma daquelas imperdíveis. E ficou a reclamação, né, do
Palmeiras, do Abel, da arbitragem. Marcaram o pênalti pro Corinthians. Eu acho que foi pênalti de fato. O Gustavo Gomes tá. Eu sinto que é um atleta que é muito consagrado, mas ele já tá. Né, não tô falando que ele tem que sair, gente. Não é isso. Mas eu sinto que ele já é aquele atleta que tá num declínio. Né, que tá num declínio. E essa partida, no Mundial a gente viu isso, e eu critiquei bastante. E eu acho que essa partida fica bastante evidente. Né? O bote que ele dá no Memphis Depay. Primeiro, assim, o espaço que o Memphis tem para receber aquela bola e tomar o bote. Você pode discutir, o Memphis que chutou a perna dele. Não, para mim, ele chegou atrasado, tentou cortar e aí, obviamente, o Memphis está no movimento, ele vai chutar a perna do cara, né? Mas para mim ali o Gustavo Gomes chegou atrasado. E no gol do próprio do Corinthians mesmo, do Depay, o Gomes marca a bola e deixa o Memphis livre. Né? E ele erra o tempo de bola. Ali, para mim, já mostra que o atleta está num declínio técnico. Nesses erros de decisão, né? Primeiro na marcação da penalidade e o erro de decisão também de marcar a bola. Ele perdeu o tempo da bola em vez de marcar o Depay e deixa o atleta livre. Né? A leitura de jogo está comprometida, apesar de ter sido um lance muito rápido. Então, eu acho que um atleta que hoje, apesar de cara, ser muito consagrado, não estou falando que ele tem que se aposentar. A gente vê o Thiago Silva, por exemplo, jogando muita bola com a idade que tem. Eu só acho que hoje ele está num declínio técnico. Não significa que amanhã ele vai continuar assim. Amanhã ele pode estar melhor. Pô, vou dar uma relaxadinha aqui, tô muito pilhado, tô muito estressado, vou dar uma relaxadinha para me reencontrar aqui, me reconectar nos eixos. E aí volta bem pra caramba, vira o melhor. Ele é um atleta que tem essa condição. Só que hoje, né, pra gente pegar assim, o histórico, ele mostra pra gente que está num declínio técnico. E é normal, pô. O cara vai ficando com mais tempo, vai ficando mais pesado, vai ficando mais cansado. Normal, cara. Normal. E aí é a questão de se readequar. Com o tempo ele vai ficando mais limitado em algumas ações, mas ele ganha outras. E normalmente as decisões técnicas é que ganham com o tempo. E infelizmente não é isso que a gente viu em algumas partidas, especialmente essa contra o Corinthians, né? Acho que foi muito mal no jogo. Enfim, gente. Enfim, por hora é isso. Por hora é só, mas não falei dos jogos de quinta, né? Caramba, nossa. Gente, eu vou pedir desculpa aqui pro torcedor São Paulo, pro torcedor rubro-negro, porque falei dos jogos da quarta, mas eles falaram dos jogos da quinta. Morumbis, São Paulo 2-1 para cima do Atlético Paranaense. Maracanã, o Atlético Mineiro venceu o Flamengo no Maracanã, hein? Que coisa, esse aqui para mim foi o resultado que eu não imaginava. Talvez no cenário mais pessimista, talvez até um empate, mas não a derrota, né? Cara, e o Lino entrou bem, hein? O Lino, pô, baita contratação. A gente vê o Palmeiras contratando muito gringo, e aí você vê na contramão, se bem que os maiores investimentos foram brasileiros, né? O Paulinho e o Vitor Roque, mas na contramão você vê o Flamengo só contratando brasileiro, né? Só contratando brasileiro. Cara, e que surpresa. Você estrear, jogar como se jogou, com essa qualidade. Porra, caramba. Enfim, né? Acabou não sendo suficiente, o Flamengo perdeu. Significa que tá bem encaminhado o Atlético? Não está. Não está. Porque ali na Arena MRV o bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar. E o São Paulo, sim. São Paulo acho que tá, não digo bem encaminhado, mas está numa boa situação. Porque a gente sabe que o Atlético tem os seus problemas, enfim, né? Obviamente que a Copa do Brasil tem um apelo diferente para a equipe, porque é um pique generoso, aquele bicho que vai garantir o Natal de muita gente. A gente sabe disso. Você acha que o Atlético, o Retrô, o CRB, o CSA joga a Copa do Brasil do mesmo jeito que eles jogariam qualquer outro jogo? Não, pô. Porque o Pix da Copa do Brasil, ele é um dos mais generosos que a gente tem à disposição no futebol brasileiro. E, cara, isso vai garantir o restante de temporada de muita gente, o Natal de muita gente, aquela viagenzinha de férias. Então não tá em nada ganho. Jogo na Liga Arena. Jogo na Liga Arena, gramado sintético. Então vamos ver, né? Vamos ver, assim. Eu acho que tá bem encaminhado. São Paulo tá confiante. Tá tecnicamente bem. O time tá bem treinado.
Então acho que a gente tá numa boa situação. Mas, como eu falei, esses são jogos perigosos, porque do outro lado, óbvio, você sabe que enfrenta um adversário inferior, mas você sabe que enfrenta um adversário que, porra, é isso, cara. É isso. A gente não vai voltar pra Série A. Como é que a gente vai ganhar mais grana? Como é que a gente vai fazer mais receita? Como é que a gente vai ganhar um bicho maior? É aqui na Copa do Brasil. E é isso que eu acho que os caras vão entregar. Vão tentar entregar, né? Vão tentar entregar. De uma forma geral, acho que o São Paulo tá bem, não tá encaminhado, mas, pô, tá numa boa situação. O Flamengo não tá no cenário ideal, mas a gente sabe que tem time. Esse, apesar de tudo, de ter se tornado meio que um clássico nacional, não sei se isso é marra de rubro-negro ou não, mas os rubro-negros falam, em geral, que a rivalidade ela pesa mais pro lado do atleticano do que pro flamenguista. Quem sente mais a rivalidade é o atleticano e não o flamenguista. Não sei. Não posso afirmar porque eu não sou rubro-negro. Mas é o que dizem. Às vezes pode ser uma marra. Às vezes os caras ficam ali, não podemos perder pros caras. Não podemos perder pros caras. Mas no público eles falam, pô, rivalidade dos caras, pô. Rivalidade dos caras. Eles que ficam aí querendo ganhar de nós, né? Não sei. Não sei. Quem sabe é quem vive. E eu não posso afirmar. Bahia vai encarar o Retrô, Arena Pernambuco, jogo perigosíssimo, na minha opinião. Esse jogo aqui é perigosíssimo. Fluminense aí vai receber o Internacional no Maracanã, vamos ver como é que vai estar, né? Eu acho que assim, o Fluminense também está numa boa condição. Como eu falei do São Paulo, o Fluminense, apesar da fase ruim, tá numa boa condição porque o Renato ele gosta desses jogos, né? Contra o Inter. O Renato gosta disso. Ele pô, ele é engraçadinho, pô. Ele é engraçadinho, ele gosta disso aqui. Bom, CRB e Cruzeiro, não sei bem o que esperar. A gente sabe que o Cruzeiro é mais time, mas também não sei muito bem o que esperar. Mesma coisa o Vasco aqui. A gente sabe que o Vasco é mais time, vai estar em casa, tem mais condições, mas não sei muito bem o que esperar. Como eu não sei meio o que vai acontecer no Allianz Parque, já meio que antevejo que vai ser um jogo truncado, como foi na Neoquímica Arena, mas um jogo que o Palmeiras vai pra cima a Vera, hein? O Palmeiras vai com a esquadrilha e vai pressionar muito o Corinthians, vai deixar espaço, vai ter contra-ataque, então não sei bem o que esperar. Mas o Corinthians tem a vantagem. Aí é que tá. O Corinthians tem a vantagem. E aqui eu acho que talvez de todas as equipes, quem meio que se assegurou ali, deixou tudo bem encaminhado, é o Botafogo. E vai valer, tá? Ainda bem que vão... Desculpa aí, torcedores. Mas ainda bem que a gente não tem nada definido, né, pô? Talvez só o Botafogo aqui, mas... E não é desmerecendo o Bragantino, é pela fase mesmo. Eu acho que tamo aí, né? Tamo aí, tá tudo em aberto. Vamos ter que assistir, vamos ter que acompanhar. Por hoje eu vou encerrar. Desejar para todo... Nossa, eu falei que tinha que ser rápido, então quase chegando na meia hora. Bom, agradecer aí pela... Você que nos acompanhou até aqui, fica aquele meu profundo agradecimento. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, um forte abraço. Amanhã não, semana que vem nós estamos de volta para comentar a rodada do Brasileiro, tá? Valeu, gente. Beijos, abraço e tchau.